Queria convidar você a orar neste momento comigo. Senhor Deus, muito obrigado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sangue que nos purifica de todo o pecado. Ó Deus, nós te louvamos pela oportunidade de ouvirmos do teu Evangelho, do Evangelho da graça, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Por isso, fala aos corações de irmãos e amigos nesta noite, que estão nos ouvindo e que estão nos assistindo. Que a tua graça, bondade seja sobre nossas vidas e a tua orientação, a tua direção, Espírito Santo, nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, nesta noite, compartilhar com você o Evangelho de Marcos, capítulo 12, e eu farei a leitura dos versículos 1 até o versículo de número 12, que diz assim a palavra: Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores, para que recebessem deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Meus amados, a nação de Israel foi escolhida por Deus para desempenhar uma função importante na história. Deus escolheu Israel dentre todas as nações da terra, não por serem mais numerosos, ou não porque eles eram mais poderosos, mas porque Deus os amou incondicionalmente. Deus escolheu Israel para ser luz entre as nações. No entanto, o povo judeu desobedeceu a Deus, perseguindo os profetas, rejeitando a palavra de Deus, e assim perdeu a sua exclusividade, perdeu a sua oportunidade. Aquele povo que Deus escolhera para ser o povo de propriedade exclusiva de Deus, resolveu desobedecer a Deus, perseguir os seus servos, os profetas, rejeitar a palavra de Deus, e assim perdeu a sua oportunidade. Os versículos que nós lemos antecedem alguns acontecimentos.
Jesus, depois de entrar no templo e purificá-lo, capítulo 11, depois de arrazoar sobre a autoridade do templo, e de ter recusado a responder uma pergunta feita pelos líderes judeus, agora Jesus, nesses versículos que nós acabamos de ler, por meio de uma parábola, ele pronuncia contra as autoridades religiosas judaicas uma acusação severa por terem rejeitado o Filho de Deus, por terem rejeitado primeiro os servos profetas, os servos de Deus, por terem rejeitado a palavra de Deus e por fim, por estarem rejeitando o Filho de Deus. Uma parábola que nos alerta do perigo de rejeitarmos as oportunidades de Deus e as oportunidades que Ele nos proporciona quanto à sua salvação. E assim eu quero compartilhar com vocês desses versículos. E primeiro eu quero mostrar para você, o povo judeu, um povo privilegiado e amado por Deus. Capítulo 12, versículo 1 diz: depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola, falar aos líderes religiosos, aos escribas, fariseus, aos anciãos, aos sacerdotes. E ele diz o seguinte: um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Meus amados, no judaísmo, as parábolas eram uma maneira comum de ensino. Por isso Jesus está aqui, dirigindo a eles uma parábola. O texto nos informa que depois dos acontecimentos que eu narrei para vocês, os acontecimentos do capítulo de número 11, entrou Jesus a falar com eles novamente, mas falando por parábolas. E as parábolas no judaísmo eram uma maneira comum de ensino. Uma parábola é uma analogia longa, frequentemente apresentada em forma de uma história, meu amado. A parábola aqui proferida foi a dos lavradores maus, dos lavradores perversos. Jesus, ele proferiu essa parábola para confrontar os principais sacerdotes e anciãos e revelar a eles o caráter hipócrita que eles possuíam. O intuito de Jesus Cristo aqui é revelar a esses homens o caráter hipócrita que eles possuíam. A parábola aqui narra a história de um homem que reservou uma porção de suas terras. O texto diz: um homem plantou uma vinha. Um certo homem que havia reservado uma parte de sua terra, uma porção de suas terras, e plantou ali uma vinha. Jesus usa uma visão muito comum nessa região, pois as colinas da Palestina eram cobertas de vinhedos, que juntamente com figueiras e oliveiras, eram a base da economia de Israel. Ele usa uma figura comum do cotidiano daquele povo. Ele usa a visão comum dos vinhedos que cobriam a Palestina. E esse homem não somente reservou uma porção da sua terra, o texto nos informa que ele plantou uma vinha. A parábola informa que não somente ele plantou, mas também ele protegeu essa vinha. O texto diz: cercou-a de uma sebe. Esse homem, ele não só planta a vinha, mas ele protege a vinha. Ele cercou-a de uma sebe. Literalmente, essa palavra é uma cerca, que poderia ser um muro de pedras. Eu não sei se você já teve o privilégio de ver muros de pedra. É a coisa mais linda que alguém pode ver. É uma arquitetura rudimentar, mas muito linda, muito linda. E colinas cercadas de muros de pedras. Ou poderia ser uma cerca viva, muito comum, construídos para a proteção. Esse homem reserva uma parte de sua terra, planta, protege essa vinha.
e diz que ele construiu um lagar. O texto diz, não somente a cerca, não somente o muro, não somente a proteção, mas há uma construção aqui. Ele construiu um lagar. O lagar era o lugar onde as uvas eram pisadas e o suco escorria onde eram colocados em odres ali também. 2 canais existiam que levavam o suco e ali eram colocados em potes, em odres, meus amados. Somos informados também que esse homem edificou, ele construiu também uma torre. O texto diz isso para nós, uma torre, arrendou-a também. A torre aqui era uma estrutura que tinha 3 propósitos. As torres eram construídas com 3 propósitos. Servia como posto de observação, onde um vigia era colocado para avisar dos perigos, meus amados. Também era utilizada como abrigo para os trabalhadores, aqueles que estavam cultivando, trabalhando, colhendo ou plantando, eles se utilizavam da torre como um abrigo ali. E por fim, o terceiro objetivo e propósito da torre era como um armazém para armazenar as sementes e as ferramentas daqueles trabalhadores. Nós somos informados também que o dono da vinha, ele faz um acordo com homens que ele acreditava serem confiáveis. Olhe o texto comigo. Arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Esse homem faz um acordo com homens que ele acredita, que ele acreditou serem confiáveis. Meus amados, aqui a vinha é um símbolo de Israel. Israel é a vinha de Deus. Lá no livro de Isaías, capítulo 5, verso 1, nós temos Isaías se referindo a Israel como a vinha de Deus. É um canto fúnebre, na verdade, Isaías capítulo 5, que diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. É o Deus Pai cantando para o Deus Filho. É um cântico fúnebre. O meu amado teve uma vinha, num outreiro fertilíssimo. Bem, o capítulo 5 narra, não é? E coloca Deus como o dono daquela vinha. E Israel é a vinha de Deus. Deus plantou essa vinha. Deus chamou esse povo para ser sua propriedade peculiar. Deus os escolheu não por serem os melhores, como eu já falei, não por eles serem os mais numerosos, não por eles serem um povo guerreiro, mas por causa de seu amor para com aquele povo, um amor incondicional. Deus escolheu entre todas as nações da face da terra Israel para ser o seu povo. Deus plantou Israel, deu a eles a terra de Canaã, um local fertilíssimo, cercou a nação com o seu cuidado. Deus cercou a nação, protegeu Israel, libertou, sustentou Israel, protegeu, conduziu, guiou, abençoou Israel todo o tempo. E os lavradores aqui, meus amados, são os líderes religiosos de Israel, que tinham a responsabilidade de cuidar da vida espiritual de Israel. Deus fez tudo, absolutamente tudo pelo seu povo, nada ficou para ser feito. Então a primeira coisa que nós somos informados no texto é que de um povo privilegiado e amado por Deus. A segunda coisa que nós podemos ter no texto, dos versículos 2 a 5,
é o direito de Deus e a rejeição do povo. O direito de Deus e a rejeição de Israel. Note comigo os versículos 2 a 5. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores, para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outros lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. A segunda coisa, como eu já disse, que nós temos aqui é o direito de Deus e a rejeição de Israel. O servo foi comissionado. O texto nos informa que o senhor da vinha, ele comissionou um servo. Um servo foi comissionado pelo dono para coletar e levar a porção designada ao seu patrão, o que era direito do seu patrão. Os lavradores, meus amados, provaram ser homens maus, desonestos e cruéis. Quando o servo perguntou aos lavradores a respeito da parte da colheita que cabia legalmente por direito ao proprietário da vinha, não lhe foi dada nenhuma satisfação. Então somente o cercaram, agrediram covardemente. O versículo nos informa isso, no versículo de número 3. Depois de toda aquela violência, o libertaram de volta ao seu senhor de mãos vazias. De mãos vazias. O versículo 3 deixa isso bem evidente para nós. E repetidas vezes o proprietário da vinha enviou seus servos, um após outros, aos lavradores, um após outro. Ao que tudo indica, o intuito do dono da vinha era o de dar-lhes mais algumas chances, dar chances aos lavradores de cumprirem com o seu dever. Era direito dele e dever dos lavradores. E nós podemos ver então o dono da vinha dando oportunidades, chances para que os lavradores cumprissem as suas obrigações. Meus amados, da mesma forma, Deus esperava frutos de Israel. Deus esperava que a liderança judaica conduzisse o povo espiritualmente. Todos os servos da parábola representam os profetas de Israel, que ao longo dos séculos, Deus enviou seus profetas para falar à nação de Israel, mas os israelitas rejeitaram a mensagem dos profetas. Os israelitas perseguiram os profetas. Os israelitas mataram muitos dos profetas. Por exemplo, o profeta Isaías, diz a tradição que ele foi colocado dentro de uma árvore oca e foi cerrado no meio. Quantos profetas? Jesus mesmo pronunciou contra Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Ao longo dos séculos, Deus enviou os seus profetas para falar à nação de Israel. Mas os israelitas rejeitaram a mensagem dos profetas, perseguiram os profetas e mataram muitos dos mensageiros de Deus. Profetas após profetas foram enviados a Israel procurando frutos e foram despedidos vazios. Israel não tinha fruto. Não tinha fruto. Repetidas vezes, meus amados, Deus enviou seus servos,
os profetas àquela nação, à procura de quê? Comunhão com Deus, à procura de obediência, à procura de santidade, amor. Mas o povo demonstrou dureza, obstinação, incredulidade. É o que nós podemos ver na história do povo de Israel. Os profetas que foram enviados à procura de comunhão, obediência, santidade, amor, foram despedidos vazios, porque o povo demonstrou dureza de coração, obstinação, perseguiram os profetas e mataram alguns deles. E quanto ao mais, meus amados, Deus demonstrava a eles o seu amor. Em contrapartida, Deus demonstrava cada vez mais e mais o amor dele. Enquanto mais Israel saía da presença de Deus, mais Deus amava Israel. Deus demonstrava a eles mais amor, mas o povo se afastava de Deus e endurecia os seus corações. Então a segunda coisa que nós vemos nesses versículos 2 a 5, meu amado, é o direito de Deus em buscar frutos no meio do seu povo, na sua vida, na minha vida. E em contrapartida, nós vemos a rejeição de Israel. E vemos um Deus demonstrando cada vez mais o seu amor para com Israel. O profeta chega a dizer: quanto mais eu os amava, mais eles se afastavam da minha presença, mais eles se iam. A terceira coisa que o texto nos informa é sobre a rejeição deliberada do povo ao amor de Deus. Essa rejeição agora ela aumenta, ela é demonstrada de uma forma deliberada ao amor de Deus. Versículos 6 até o versículo 8. Note: restava ali ao dono da vinha ainda seu filho amado. A estes lhe enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores, tais maus, perversos, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Meu querido, a parábola chega ao seu momento mais dramático. A parábola chega agora ao seu dramático clímax. O dono da vinha enviou seu filho, e não somente seu filho, mas o seu filho amado, na esperança de que os lavradores se envergonhariam e respeitariam o seu filho. Mas quando os lavradores maus viram o filho, arquitetaram um plano. Eles arquitetaram entre si um plano, meus amados. Veja o versículo 7. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. A esperança do dono da vinha era que eles se envergonhassem e respeitassem o filho. Mas os lavradores maus, perversos, ao verem o filho, eles arquitetaram um plano entre si. Os lavradores, eles não agiram por impulso, não, de maneira nenhuma, mas sim um plano maligno e bem pensado. Eles não agiram por impulso, eles tramaram. Às vezes nós agimos por impulso,
Eu estava analisando um assassinato que houve esses dias, agora, e eu notei que aquele rapaz, ele agiu por impulso, matou a moça. Mas ele não arquitetou aquilo, tudo indica que ele não arquitetou. Tudo indica que foi por impulso, no momento. Diferente desses homens, eles não agiram por impulso. Há pessoas que tramam, e eles fizeram isso. Quando eles viram o filho, eles arquitetaram um plano maquiavélico. Os lavradores agiram não por impulso, mas sim num plano maligno e bem pensado. Eles premeditaram um assassinato, meu amado. Premeditaram. Versículo 7 diz isso. Premeditaram. E eles só não premeditaram, eles executaram o plano que eles haviam projetado. Eles executaram o plano deles. O versículo 8 diz: e agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Os lavradores maus, perversos, executaram o seu plano. Quando o filho chegou, eles o pegaram, o levaram para fora da vinha e ali o mataram. Meus amados, depois de enviar vários de seus servos, os profetas, Deus por fim enviou o seu filho, seu único filho Jesus Cristo, o seu filho amado. E Israel fez isso. Os líderes religiosos arquitetaram o plano e mataram Jesus fora da cidade, fora da vinha. Os ouvintes de Jesus, ao mesmo tempo que ouviram essa parábola, estavam também tramando um plano. Sim, ao mesmo tempo que eles estão ouvindo essa parábola, eles também estão tramando um plano, meus amados, para matarem aquele que estava contando aquela parábola para eles. E assim Jesus predisse a sua morte e expôs os seus assassinos diante de todos. A terceira coisa, então, desse texto é a rejeição deliberada do povo ao amor de Deus. A quarta coisa que o texto nos informa é a punição sobre aqueles que rejeitam o amor de Deus. Versículos 9 a 11. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes na Escritura a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A quarta coisa desse texto, desses versículos, é a punição sobre aqueles que rejeitam o amor de Deus. Meus amados, o texto nos informa claramente, não deixa dúvida nenhuma, há uma pergunta. Jesus faz uma pergunta: que fará, pois, o dono da vinha? O proprietário da vinha executará os lavradores. Diz o texto, virá, exterminará aqueles lavradores. É a primeira coisa que nós temos no texto. É interessante que os lavradores se esqueceram que o dono da vinha, o pai do herdeiro, ainda estaria vivo.
e que seriamente vingaria a morte do seu filho. É interessante que eles não pararam para pensar. Olha como o pecado é. Os lavradores se esqueceram que o dono da vinha, o proprietário, o pai do herdeiro, ele estaria vivo. E que seriamente ele vingaria a morte do seu filho. O texto nos informa que o proprietário pune os rebeldes. Diz o texto, há uma punição. O texto fala, exterminará aqueles lavradores mau e perversos, que nem se deram conta que o pai ainda estaria vivo, e que vingaria a morte do seu filho, que não ficaria impune, que aquele pai usaria de justiça. O proprietário pune os rebeldes, e diz o texto que ele passa a vinha a outros. O texto diz que o proprietário mata os lavradores maus e passa a vinha a outros. Diz o texto, e passará a vinha a outros. E ao citar o Salmo 118, versículos 22 e 23, nos versículos 10 e 11, leia comigo, versículo 10, ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra, a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E Jesus aqui, ao citar o Salmo 118, versículos 22 e 23, esses dois versículos aqui, Jesus se refere a si mesmo. Na parábola, Jesus é a pedra, ele é o filho, ele é a pedra que os principais sacerdotes, escribas e anciãos do povo estavam rejeitando. Ele é o filho da parábola, que foi agarrado, que mataram e o atiraram para fora da vinha. Jesus se refere aqui a si mesmo. Na parábola, Jesus é a pedra que os principais sacerdotes, que os construtores, como diz aqui, que são os principais sacerdotes, escribas, anciãos, que os lavradores maus, aqueles a quem Deus havia confiado o povo dele, estavam rejeitando. E no Calvário, a pedra foi rejeitada por toda a nação, quando os judeus gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Rejeitada não somente pelos anciãos, mas por toda a nação de Israel. A pedra foi rejeitada no Calvário, por toda a nação de Israel. Mas algo maravilhoso aconteceria. O Cristo crucificado, ele ressuscitaria. Olha o que diz o texto, a pedra rejeitada se tornaria pedra angular. Algo maravilhoso aconteceria, ele não somente ia morrer, mas ele ia ressuscitar dentre os mortos. A pedra rejeitada se tornaria a pedra angular, meus amados. Eles não somente haviam rejeitado o Filho de Deus, mas também tinham rejeitado a pedra angular. Israel rejeitou o tempo da sua visitação. A nação de Israel rejeitou o tempo da sua visitação. João capítulo 1, verso 12, diz, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, verso 11, e depois o 12, vai dizer para nós, mas a todos quantos
o receberam. O versículo 11 do capítulo 1 de João, veio para os que eram seus. Ele veio para Israel, mas os seus não o receberam, o rejeitaram. Os anciãos, escribas, sacerdotes rejeitaram, a nação rejeitou e gritou: crucifica-o. Crucifica-o. Israel rejeitou o tempo da sua visitação. Israel rejeitou aquele que poderia resgatá-lo. E o que aconteceria a Israel? Meus amados, só restava a eles uma coisa: o julgamento. Só restava a Israel uma coisa: a condenação. Deus pune os rebeldes. O texto diz assim: virá e exterminará os rebeldes, os que não deram ouvidos aos profetas, à mensagem, à palavra de Deus, aos preceitos de Deus, aqueles que não deram crédito ao Filho de Deus. Ele virá e exterminará aqueles lavradores maus. O texto nos informa que assim como o proprietário puniu os lavradores maus, Deus punirá os rebeldes, meus amados. Deus punirá os rebeldes. Virá e exterminará os rebeldes e passará a oportunidade a outros. A outros. A semelhança de Israel, Deus vai punir todos aqueles que rejeitarem os seus mensageiros, que rejeitarem seu filho, que se mantiverem rebeldes, e vai passar a oportunidade a outros. E eu queria concluir essa mensagem mostrando para você 3 coisas ainda nesse versículo. Primeiro, o plano de Deus. Eu queria terminar com isso, eu queria me referir a você nessa noite. O plano de Deus. O propósito de nossa existência é naturalmente dar frutos. Deus nos criou para a sua glória. Quando Deus criou eu e você, Ele espera de nós o quê? Frutos. Frutos. Porque Ele nos criou para a glória dEle. Deus criou o homem para a glória dEle. E Deus tem nos dado a sua palavra. Deus tem nos cercado com o seu cuidado, não importa quem você seja, crente ou descrente. É ou não é? Deus tem dado a palavra dele a você, tem dado mensageiros da palavra de Deus a você. Deus tem dado a você o seu cuidado, Deus tem nos guiado, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos dado oportunidades e mais oportunidades de ouvirmos do seu plano de salvação. Você tem tido muitas oportunidades de ouvir do plano de salvação de Deus. Deus tem enviado os seus servos para ouvirmos de sua salvação em Cristo Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você: a graça de Deus nos responsabiliza. A graça de Deus nos responsabiliza. Quantas oportunidades! E a primeira coisa que eu quero falar nesse texto é sobre o plano de Deus. Deus te criou para a glória dele, para que você dê fruto. Deus, se você é um crente, te escolheu para que você dê frutos. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário,
eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. Plano de Deus, meu amado. A segunda coisa, a paciência de Deus. Na parábola, meus amados, o proprietário mandou um servo após outro, pacientemente. Assim Deus mandou os seus servos, um após outro. Ao longo dos séculos, Deus mandou os seus profetas para falar à nação de Israel, mas eles rejeitaram a mensagem. Deus enviou o seu filho, a quem ele ama profundamente, mas eles não o receberam. E assim acontece ainda hoje, a semelhança de Israel. Deus tem mandado mensageiros após mensageiros para deixar a você a palavra dele. Assim como acontece a Israel, acontece ainda hoje. A semelhança de Israel, muitos têm rejeitado os mensageiros de Deus, a palavra de Deus, o Filho de Deus tem sido rejeitado, a salvação de Deus tem sido rejeitada ainda hoje. E Deus tem dado oportunidades e oportunidades. E este, meu amado, é o Deus que manifesta a sua longanimidade, a sua paciência com o pecador. O Deus que é longânimo é apresentado diante de nós. Pedro, em sua segunda carta, ele escreve de uma forma muito tocante, dizendo que Deus é longânimo para convosco, para com você que está me ouvindo, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quero lembrar a você nessa noite, que Deus tem sido paciente com você, amigo ouvinte. Deus tem tido extrema paciência com você, tem te dado oportunidades após oportunidades, mesmo que eu e você não temos direito nenhum, de nenhuma oportunidade diante de Deus. E a terceira coisa que eu quero concluir é a punição de Deus. O texto é bem claro nisso. A punição de Deus. Eu quero lembrar a você uma coisa. Não é certo enfatizar o amor de Deus à custa da sua santidade, da sua justiça e retidão. É inteiramente errado enfatizar o amor de Deus à custa da santidade, da justiça e da retidão dele. Ou seja, se você pensa que Deus é amor e não vai punir os rebeldes, você está muito enganado. O mesmo Deus que é amor, ele é justo. O mesmo Deus que ama o pecador, é o mesmo Deus que vai punir o pecador que o rejeita. Então, meus amados, é inteiramente errado enfatizar o amor de Deus. Hoje em dia tem se pregado muito sobre o amor de Deus à custa da santidade, da justiça e da retidão de Deus, como se Deus fosse passar por cima da nossa rebeldia, da nossa rejeição ao Filho dele. Deus pune os rebeldes e passa a oportunidade a outros. Os que se mantêm rebeldes serão punidos, meu amado. O texto é bem enfático. Não se prega muito hoje sobre um Deus que é justo, que faz justiça e pune o pecador, que lança o pecador no inferno. Que
que lançará os rebeldes no lago que arde com fogo e enxofre. Deus pune os rebeldes. Os que se mantêm rebeldes serão punidos. O homem será condenado por rejeitar o Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, diz: quem nele crer não é condenado. O que não crê já está, escute, não é vai ser, não crê, já está condenado. Os que se mantêm rebeldes não verão a vida, mas sobre eles permanece a ira de Deus, e um dia vão ter que enfrentar a ira de Deus. A passagem termina mostrando que os líderes religiosos, que eles compreenderam perfeitamente a parábola. Veja o versículo 12, olha como termina. Somos informados que aqueles líderes religiosos compreenderam perfeitamente a parábola e procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Aqueles homens compreenderam perfeitamente aquela parábola, que Jesus estava se referindo a eles, mas eles não se dispuseram a dar ouvidos a Jesus Cristo. Em vez de quebrantamento, eles permaneceram na incredulidade, permaneceram de coração endurecido e rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram o Filho de Deus. Note, preste atenção, aqueles homens, meus amados, entenderam do plano de Deus para eles, que Deus havia escolhido eles para dar frutos. Aqueles homens compreenderam que Deus estava sendo paciente com eles, e aqueles homens compreenderam que eles estavam debaixo da punição de Deus, mas eles, em vez de quebrantarem-se, em vez de arrepender-se, em vez de converterem-se a Jesus Cristo, eles permaneceram na incredulidade, permaneceram com seus corações endurecidos, rejeitaram a palavra de Deus. Veja o versículo que termina dizendo: então, desistindo de quê? De matar Jesus. Naquele momento, retiraram-se. Deus criou você para dar fruto. Eu queria dizer a você que está me ouvindo nessa noite: Deus criou você para que você dê fruto. Deus tem sido paciente com você. E se você rejeitar a sua palavra e a salvação em Cristo Jesus, só resta a condenação eterna. Meu amado, essa é uma mensagem muito oportuna e necessária. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã, meus amados, o tempo de Deus para você pode se esgotar. Aproveite essa oportunidade, enquanto Deus está sendo paciente com você. Que Deus vos abençoe. Ore nesse momento, apresente a sua vida diante do Senhor. Talvez como Israel, você tem rejeitado a mensagem da palavra de Deus. Você tem rejeitado o Filho de Deus. Mas hoje à noite você pode agir de uma forma diferente.
Talvez você está me ouvindo e entendeu que Deus, você compreendeu que esta parábola é para você, para você. Eu espero que você não venha reagir a esta parábola como aqueles homens. Eu espero que você seja tomado por um quebrantamento, um arrependimento verdadeiro, e que nessa noite você entregue sua vida a Cristo, esteja livre da condenação eterna. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite. Abençoa cada um daqueles que ouviram a Tua palavra. Nos abençoa. Salva, Senhor, aqueles que se mantêm rebelde contra o Filho, não verão a vida, mas sobre eles permanece a Tua ira. Por isso eu te peço, Senhor, só o Senhor pacientemente pode trabalhar no coração do pecador. Só o Teu Espírito pode convencê-lo do seu caminho errado. Ó Deus, livra pessoas nesta noite da punição eterna. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.